E se uma história contada ao longo de milhares de anos fosse, na verdade, um único e grandioso projeto? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que é simplesmente fascinante. A de que o Antigo Testamento cristão não é só uma coleção de histórias, mas sim a planta baixa de eventos que se completam, que encontram seu cumprimento lá no Novo Testamento. Vamos mergulhar nessa conexão. Essa citação já começa nos deixando com um baita mistério, né? Pensa só, figuras super importantes, conhecidas pela fé que tinham, esperaram por algo que elas mesmas nunca chegaram a ver em vida. E o mais intrigante, a história delas, de alguma forma, depende de nós para ser completa. Mas afinal, que promessa era essa? Uma promessa tão poderosa que consegue conectar um passado tão distante ao nosso presente? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E para a gente conseguir responder, precisamos voltar lá no comecinho para encaixar a primeira peça desse enorme quebra-cabeça. Então, a nossa primeira parada é o que a gente está chamando de planta baixa. A ideia aqui é que os eventos mais antigos da história não foram só coincidências, sabe? Eles eram como sombras, esboços de algo muito, mas muito maior que ainda estava para acontecer. A ideia principal é que o plano de resgate da humanidade não foi uma reação de última hora. Não foi um plano B. Pelo contrário, foi uma ação planejada desde o início. A primeira promessa de vitória sobre o mal, que alguns chamam de proto-evangelho, aparece logo nas primeiras páginas da história. Isso já mostra que a iniciativa de restaurar essa conexão sempre veio do divino. E aqui a gente começa a ver como certas histórias ganham um significado totalmente novo. A Arca de Noé, por exemplo, passa a ser um símbolo de abrigo do juízo. O êxodo do Egito, uma figura da libertação do pecado. O sacrifício lá no Monte Moriá aponta para um cordeiro que seria o substituto. E a própria nação de Israel reflete o desejo de Deus de ter uma família. Cada história é como um eco, uma sombra de algo que ainda estava por vir. Bom, se as primeiras histórias eram como sombras, a lei que foi dada a Moisés funcionou como uma luz bem forte, que acabou revelando um problema. Mas qual era o verdadeiro propósito dela nesse grande plano? Pensa na lei como se fosse uma ressonância magnética. Ela te dá um diagnóstico perfeito e detalhado do problema, nesse caso o pecado, mas ela não oferece a cura. O ponto é que ninguém conseguia cumprir a lei perfeitamente, e isso só deixava clara uma fragilidade que era fundamental na condição humana. Para explicar isso, o apóstolo Paulo usa uma imagem muito poderosa, a do pedagogo. Na cultura da época, o pedagogo não era o professor. Ele era o servo, responsável por garantir que a criança chegasse sã e salva até o mestre. Ou seja, a lei nunca foi para seu destino final, mas o guia que nos aponta o caminho para o verdadeiro mestre. Então, no fim das contas, a própria lei, na sua perfeição, apontava para sua própria insuficiência. Ela criou a necessidade, sabe, aquele anseio por algo a mais. Ela basicamente preparou o terreno para uma solução que ela mesma não podia oferecer. Ok, se a lei mostrou qual era o problema, as profecias começaram a pintar um retrato falado da solução. E aqui, aquelas sombras começam a ganhar contornos muito, muito mais nítidos. E nesse ponto, o profeta Isaías se torna uma figura central. Pensa bem, cerca de 700 anos antes dos eventos acontecerem, ele deixa os símbolos de lado e descreve o Messias com um nível de detalhe tão impressionante que parece até o roteiro de uma história que ainda nem tinha sido escrita. E os detalhes são surpreendentes. A profecia descreve a origem milagrosa dele, sua natureza divina, Emanuel, que significa Deus conosco, e sua missão, que não seria de um rei conquistador, mas a de um servo sofredor. Previa até mesmo que ele seria capacitado pelo Espírito para estabelecer um reino de paz. Juntas, todas essas peças criaram uma expectativa muito clara do que estava por vir. E agora, a gente chega ao clímax. O momento em que todas essas pistas, todas essas sombras e profecias convergem para um único ponto no tempo. Aqui a ideia central é de interdependência, uma via de mão dupla. A fé daqueles heróis do passado seria uma história sem final se não fosse pelo cumprimento da promessa. E por outro lado, a nossa fé hoje perderia suas raízes, sua profundidade, sem a história deles. É como uma ponte que conecta as duas margens do tempo, dando sentido a toda a jornada. E uma das mudanças mais radicais que isso traz é o fim do que a gente poderia chamar de isolamento espiritual. O que antes era uma revelação que vinha aos poucos, muitas vezes limitada a profetas e sacerdotes, agora se torna um acesso direto.
A obra de Cristo escancara as portas, convidando todo mundo a fazer parte de uma família global que inclui tanto os heróis da fé do passado quanto nós aqui no presente. Então tá. Com a promessa cumprida, a pergunta muda. O que tudo isso significa pra gente, hoje? Qual é o nosso lugar nessa grande história? Isso nos leva à imagem de uma âncora. A ideia é que se um Deus cumpriu promessas ao longo de milênios, isso se torna uma base sólida de confiança para o futuro. A esperança deixa de ser um mero otimismo, um achar que vai dar tudo certo e passa a ser algo ancorado na própria história. Lembra daquela citação lá do começo? Eles não seriam aperfeiçoados sem nós. A imagem aqui é de uma corrida de revezamento. A história deles só se completa de verdade quando nós pegamos o bastão. Isso nos tira do centro do universo e nos coloca como parte de algo muito maior, herdeiros de um legado. E com isso, nossas ações ganham um peso diferente, né? Não se trata apenas do nosso percurso individual, mas de carregar a tocha que a gente recebeu e passá-la adiante. É um chamado para um propósito coletivo. E para a gente amarrar toda essa jornada, talvez a melhor imagem seja mesmo a de uma ponte, uma construção que liga o tempo, a promessa e a realidade. E essa ponte tem 3 partes que são essenciais. Primeiro, o projeto, a promessa desenhada ao longo de todo o Antigo Testamento. Segundo, a construção, a obra de Cristo, que é o pilar central que tornou a travessia possível. E terceiro, os beneficiários, todos nós, que hoje somos convidados a caminhar por ela. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a ponte já está construída, mas a jornada continua, qual é o nosso papel nisso tudo? Será que o chamado não é apenas para atravessar a ponte, mas também para garantir que ela continue firme para os que virão depois de nós? Fica aí uma pergunta para a gente levar.